Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de podermos aprender com os teus ensinamentos, de podermos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o Livro dos Espíritos. Hoje nós falaremos sobre provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Foi o que Kardec perguntou aos espíritos. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designa. O ser humano tenta há muito tempo entender o que é Deus, tenta provar sua existência. Alguns segmentos religiosos imagina que Jesus seja Deus, sendo que ele, quando veio à Terra, deixou claro que ele era filho de Deus. Então, seria impossível ele ser ao mesmo tempo filho e ao mesmo tempo o Criador. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer essa diferenciação. Quem é Jesus e quem é Deus. Sempre lembrando, gente, essa página é uma página de estudiosos, somos estudiosos da doutrina espírita kardecista, codificada por Allan Kardec na França por volta de a partir de 1856, por aí, por volta disso. Então, tudo que nós falaremos aqui a respeito de Deus, embora a nossa página seja uma página que nós aceitamos a participação, que nós convidamos as pessoas de diversos segmentos religiosos a nos acompanhar, o que nós comentamos, o que nós refletimos sobre o Livro dos Espíritos é do nosso segmento religioso, né? Que é o espiritismo kardeciano ou kardecista, como queira. Então, de acordo com o espiritismo de Kardec, Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus, o espírito mais iluminado que esteve aqui na Terra. Deus, ele é a força suprema, ele é a energia suprema, ele é a inteligência que rege tudo no universo. Ele é o Criador do universo. Então, como está aqui no Livro dos Espíritos, para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. É como se imaginássemos, se o universo fosse obra do acaso, é a mesma coisa da gente imaginar o Alírio Cerqueira Filho, que é um dos dirigentes da Federação Espírita do Mato Grosso,
ele faz uma analogia, ou seja, ele exemplifica que se nós imaginássemos que tudo que existe no universo é obra do acaso, seria como se nós pensássemos que um dicionário ele aconteceu de forma involuntária. Então, é como se nós imaginássemos que a gente explode, né, pensando no Big Bang, como se a gente explodisse um dicionário e as letras e as respostas que estão ali, o significado que está ali no dicionário, eles se agregassem de forma casual. Como se não houvesse alguém que formulou, que organizou e que fez aquele dicionário. Então, nós não temos como imaginar que tudo que segue uma lógica no planeta e no universo, nas galáxias, segue toda essa regra, toda essa organização de forma casual. Todo efeito tem uma causa, teve um início, o universo teve um início. A natureza é só prestarmos atenção. O homem, por mais que ele tente, ele não consegue reproduzir a genialidade que existe na natureza, dentro dos mares, nas florestas, nas montanhas, a inteligência que são nossos órgãos dentro do nosso corpo. O nosso cérebro é de um refinado, a constituição é tão refinada do nosso cérebro que se, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente vascular cerebral, um AVC, e ela perde, né? Ela tem ali, morrem alguns dos seus vasos, alguns dos seus neurônios, eles morrem ali naquele acidente vascular. O cérebro ele se organiza por uma plasticidade e imediatamente uma outra parte do cérebro irá compensar com fisioterapia, com o esforço ali da pessoa que sofreu o AVC, do empenho em desenvolver habilidades. O cérebro, de forma inteligente, irá fazer com que aquela pessoa consiga fazer os movimentos, refazer algumas coisas na vida dela que ela fazia antes, mas de uma forma compensatória no cérebro. Então o nosso corpo ele é todo inteligente. De uma inteligência que, por mais robôs que as pessoas façam, a inteligência artificial esteja avançando, não é possível que nós possamos reproduzir com tamanha maestria, com tamanha sincronicidade, a beleza do que Deus criou e do que Deus criou não só no planeta Terra, que é um dos planetinhas na galáxia, mas de todo o universo. Os planetas, como eles estão, como eles se movem, o Sol como se move no universo, tudo perfeito. Então, nós precisamos desmistificar, né, a ideia de um Deus que é um senhorzinho que está lá sentado, barbudinho, numa cadeira, um ser como nós, humanos. Deus está em tudo. Ele está aqui nesse espaço, ele está aí no espaço da sua casa, ele passa por nós, ele é uma inteligência, ele é energia. Nós estamos imersos em Deus, como se Deus fosse imagine uma criança sendo gestada numa bolsa gestacional, exatamente assim que nós estamos dentro dessa bolsa gestacional que é todo o universo. Tudo que está no universo está dentro dessa estrutura chamada Deus e que nós, a nossa pequenez, a nossa evolução, somos muito primitivos para entendermos que é Deus, que fenômeno é esse. Ele é o incriado, ele não foi criado, nós fomos criados, nós somos imortais porque fomos criados por Deus, houve um Criador. E Deus não foi criado, ele é o incriado. Nós não temos capacidade ainda de entender a grandeza de Deus, mas nós
conseguimos sentir Deus em nosso coração. E Deus, quando nós oramos, por que Deus escuta as orações de cada um dos seres do planeta, de todos os seres, porque tudo é ocupado no universo, cada planeta é ocupado com seres de acordo com o sistema, né, que exista dentro de cada planeta. Os seres que estão ali, nós não enxergamos com os olhos humanos, com os olhos da carne, somente iremos talvez um dia enxergar quando já tivermos evoluído muito. Por isso que essa corrida em encontrar outros seres humanos em outros planetas não vai dar em nada, porque os olhos humanos não têm capacidade de enxergar seres com outra estrutura que não a nossa. Então, quando nós oramos, Deus nos ouve a cada um de nós, e fica difícil a gente entender como Deus ouve a cada um de nós. Se Deus fosse um ser, como um ser humano como nós, Ele não teria capacidade para ouvir o clamor de todos aqui no planeta Terra, por exemplo. Mas como Deus, nós estamos imersos nele, Deus nos ouve pelas ondas mentais. A nossa mente, ela emite ondas mentais em que, dependendo da vibração dessas ondas, elas são alcançadas por Deus. Então, o universo, ele funciona como se fosse uma mente gigantesca, de uma inteligência faraônica que nós não temos capacidade de entender. Então, essa mente, né, essa inteligência que é o universo, nós, quando elevamos as nossas ondas vibracionais com uma prece feita com muito amor e com muita sinceridade, não precisa ser repetindo palavras decoradas, mas com aquele intuito nós alcançamos Deus por ondas vibratórias. Então Deus está em absolutamente tudo. Ele é a criação, Ele é o Criador e nós somos criação desse Deus que é eterno e nós somos imortais. É interessante o que você comentou, porque eu acho que todo mundo, na grande maioria, pensa em Deus como um bom velhinho, né? E não como uma energia. Mas eu não estou vendo, então eu não acredito. Respeitamos todos, como dissemos aí, como você disse no início da reflexão, a gente respeita todas as religiões, respeita todos os pensamentos. Mas vamos procurar pensar em Deus como uma energia suprema, que é o que realmente Ele é. Igual ao ar. Eu não vejo ar, mas eu respiro. Tenta segurar aí agora a respiração por 1 minuto, 2 minutos. No terceiro você já está sufocando. E nós não enxergamos o ar que respiramos. Então, ao invés de pensar em Deus como um bom velhinho, pense em Deus que é o nosso ar, o ar que nós respiramos. Sem Ele, não é possível viver. Interessante também o que você comentou, a questão da prece, essa ligação direta com essa energia suprema. Nós, muitas vezes, alguns irmãos não acreditam em Deus, mas quando o dito popular, né, quando o calo aperta, a gente tenta se apegar em alguma coisa. A gente tenta pedir para alguém alguma ajuda. E aí eu não acredito em Deus, eu não enxergo Ele, como é que eu vou fazer um pedido a Ele? A parte importante é que Deus é o nosso Criador, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas necessidades, mas às vezes a gente precisa fazer essa conexão pela oração. E é essa conexão que vai nos fazer crer, vai nos fazer evoluir, seguir a nossa jornada, o nosso caminho, né? Porque Deus também ele é bem paciente, né? Ele não está preocupado que a gente tenha que evoluir numa única encarnação. Nós temos toda uma vida e muitas outras vidas para buscar essa evolução. Então eu acho que é isso. Deus é
é tudo de bom, é o Pai Criador, é a energia criadora, é o que nos deu a oportunidade de estarmos aqui para aprender, para evoluir e pôr em prática em nosso dia a dia toda essa evolução, toda essa oportunidade que Ele nos dá. Eu acho que o principal do ensinamento de hoje, né, esse ensinamento maravilhoso do Livro dos Espíritos, é nós pensarmos que não importa o nome de Deus que é dado, se é Alá, que nome nós vamos dar, que às vezes as pessoas perdem horas debatendo qual é o nome de Deus, debatendo se Deus é Jesus ou se não é Jesus. Existem guerras religiosas desde a época das cruzadas, as pessoas se matam por defendendo um ponto de vista, porque aquela é a fé que a pessoa professa e ela não consegue imaginar que outra pessoa pense diferente dela. Não basta que ela acredite, o outro precisa acreditar e pensar como ela. É a intolerância religiosa, que é um problema muito sério, que traz muita discórdia no mundo. Ainda nos dias de hoje, no Oriente, nós sabemos e assistimos, infelizmente, guerras horrorosas em nome de Deus. Deus não é o Deus da guerra, Deus é Deus de amor. Então, não importa o nome, não importa o segmento, nem importa se você acredita em Deus ou não. Você não precisa acreditar em Deus. Você não precisa acreditar que Ele existe. O ser humano não precisa acreditar que Ele existe para Ele ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus com a sua fé, com a minha fé ou sem ela. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Então, vamos parar de perder tempo, né? Vamos parar de consumir energia, muitas vezes em redes sociais, em conversas acaloradas dentro de um núcleo familiar, núcleos familiares que se desfazem devido ao credo, devido à crença. Alguns são evangélicos, outros são católicos, outros são de religião espiritualista, de raiz africana, outros são espíritas kardecistas como nós, budistas, Seixonoye, hinduísta. Isso não importa. O que Deus quer de nós é que nós estejamos em harmonia. O que é o sofrimento? O sofrimento é quando eu entro em desarmonia com as leis divinas, com as leis universais. É só prestar atenção, preste atenção. Quando você fica descrente, quando você fica irritadiço, quando você fica chateado, um pouco depressivo, irritado, você percebe que você está numa sensação desconfortável de irritabilidade, porque a raiva não faz parte da harmonia do universo. O que faz parte da harmonia do universo é a mansidão. Então, quando eu estou indo na contramão das leis divinas, daquilo que Deus, das leis que Deus organizou o universo, nós estamos indo na contramão. E aí nós sentimos essa desarmonia. Então, se nós procurarmos o nosso dia a dia, mesmo que nós não tenhamos religião e não tenhamos nem fé em Deus, mas tenhamos fé no bem, no amor, tenhamos fé na harmonia, no ajuste, na pacificação, na caridade, na solidariedade, eu estou de forma harmônica, o meu corpo está harmônico com esses pensamentos, os meus pensamentos são harmoniosos e eu me sinto confortável, então eu não estou na contramão das leis divinas. Basta isso, basta essa sensação de harmonia para estarmos alinhados com Deus. E muitas vezes, quando você, às vezes, conversa com Deus sobre aquilo que você está passando na sua vida, sem elaborar uma prece, você já está numa conexão com Ele, porque você está elevando a sua vibração. E quando você está irritado, desiludido,
magoado, rancoroso, invejoso, você está vibrando numa energia muito baixa e desconectado de Deus. E aí você entra em desarmonia. Então basta você pensar isso. Se você não acredita em nada disso que nós estamos falando, pense na harmonia e na desarmonia do universo. E o quanto você estar em desarmonia com o que é bom te traz um desconforto. E só por isso você já vai querer transformar seus pensamentos e sentimentos para se harmonizar. Uma meditação, uma yoga, um exercício físico, não importa. Não precise acreditar em Deus, nesse Deus que nós acabamos de falar. Mas acredite no amor. E se você acreditar no amor, no bom e no belo das relações, você já vai estar em harmonia e é o que basta. É isso que vai trazer paz para o planeta. Isso aí. Agora, novamente, fechando nossos olhos, vamos vibrar, emanar nossas melhores energias aos mais necessitados. Sintam, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus. Sintam a presença de Deus em sua vida. Deus é sentimento. É o amor que eu sinto com o próximo. É o desejo de querer auxiliar o meu irmão. Isso é Deus. Sentimentos de amor, de luz. Vibremos pelo nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos por todas as famílias, principalmente por aquelas que mais sofrem, por terem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, problemas de relacionamento entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando nos hospitais de tantas enfermidades. Pense agora naquele parente, naquele amigo, naquele conhecido seu que está no hospital, necessitando de harmonia, necessitando de saúde, de descanso. Que o Deus Criador possa harmonizar esses irmãos, equilibrando seus corpos, seus espíritos. Vibremos pelos irmãos que estão nos corredores dos hospitais à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Sintam-se envolvidos com a energia do Criador, com a energia de amor, com esta força interior que buscamos dentro de nós. Silenciamos Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Te pedimos, Jesus, pela Tua proteção, pela proteção de nossos lares, de nossos parentes e amigos, de nossos cônjuges e nossos filhos, que essa energia de amor, essa energia
que é Deus, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra, de todo o universo. Deus é amor, é esse sentimento que pulsa em nossa alma. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, derramando esta energia que é Deus, que vai nos auxiliar em nosso dia a dia, que vai nos trazer a cura, que vai nos trazer a paz, a harmonia do nosso corpo físico, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão a todos vocês por estarem nos acompanhando. Alcançamos 4.000 seguidores na página Aura Vibração Espiritual no Facebook. O nosso canal no YouTube ainda está um pouquinho devagar. Curtam, compartilhem, sigam nosso canal, também no WhatsApp, divulguem, porque a nossa única intenção é falar um pouco de amor, de paz e dos ensinamentos de Jesus aqui na Terra, para ver se a gente consegue melhorar um pouco, minimamente que seja, a vibração do planeta, mesmo que nós sejamos essa formiguinha, mas uma formiguinha, ela pode fazer uma diferença, uma gota d'água fará diferença no oceano. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. E Deus ama todos vocês e todos nós. Que assim seja. Ótima semana. Até semana que vem.